O evento Declínio das Nações tem por objetivo discutir temas de geopolítica, relações internacionais e como esses assuntos afetam a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família. O evento se divide em 3 dias, onde serão entrevistados nomes como Ivan Kleber, Diego Pesce, Fernanda Tactani e Andréa Medrado. Não perca o maior evento do Oliver Talk e fique preparado para entender o que está acontecendo com o mundo. Fernanda Tactani e Andréa Medrado são professoras, estudiosas da pedagogia e especialistas no assunto a influência do globalismo na educação. Se você quiser entender como o seu filho está sendo doutrinado a seguir as agendas globalistas na sua escola, acompanhe aqui a entrevista com as professoras Fernanda Tactani e Andréa Medrado. Antes de assistir a esse mini documentário, curta e assine o canal Oliver Talk. É um projeto de poder, de forças transnacionais, na verdade, de agentes políticos aí que tem entre seus objetivos acabar mesmo com a ideia do Estado-nação, né? Essa ideia que a gente viu aí nascer no começo ali da Era Moderna, e junto com o fim desse Estado-nação, que também não é um fim em si mesmo, ele é só um meio, né, que eles encontraram para exercer, para pôr em prática a agenda deles. Depois do fim do Estado-nação, você tem também um controle muito maior, um controle assim distópico, sabe aquela distopia que a gente lia e não acreditava, um controle completamente distópico da vida das pessoas. Para mim, tudo isso engloba o globalismo, tudo isso faz parte da agenda globalista que nós vemos aí no século XXI, né? Então, é o fim dos Estados nacionais, poderes supranacionais ou transnacionais, mas que são completamente blindados de qualquer opinião pública. Então, eles não são alcançados por voto, eles não são alcançados por meio de pressão popular. Eles são uma espécie de criptopoder, no sentido de que se escondem muitas vezes. É difícil você encontrar de fato o agente que manda, né? Eles sempre têm os seus serviçais aí mandando. It's our land, a land of peace and of plenty, a land of harmony and hope. This is our land, Oceania. These are our people, the workers, the strivers, the builders. These are our people, the builders of our world, struggling, fighting, bleeding, dying. On the streets of our cities and on the far-flung battlefields, fighting against the mutilation of our hopes and dreams. Who are they? They are the dark armies. The dark, murdering armies of Eurasia. In the barren deserts of Africa and India, on the oceans of Australasia, courage, strength and youth are sacrificed. Sacrificed to barbarians whose only honor is atrocity. Even as we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name!
uma ditadura completa, uma ditadura tecnocrática, de característica totalitária, e um totalitarismo muito vitaminado, porque é um totalitarismo que consegue ser posto em prática de uma maneira muito mais pujante, de uma maneira muito mais eficaz, que qualquer totalitarismo já pôde ser posto em prática, né? Aí a gente olha para a tecnologia e a gente consegue perceber que é muito mais fácil hoje de você implementar. Então, o que é o globalismo? O globalismo é isso, é essa força que para poder controlar, escravizar, eu sei que parece teoria da conspiração, mas para poder escravizar completamente as pessoas, né, nas épocas vindouras, tomou para si, ultimamente aí, nas últimas décadas, a tarefa de fazer com que a ideia de Estado-nação seja esfarelada. In 1948, this man had a vision. A haunting and terrifying vision of what the world might become before the end of the 20th century. He imagined the world held in a grip of fear. A world of absolute conformity, of continuous surveillance, of organized hatred, and ceaseless war. Where language and history are being systematically destroyed, and where living people simply vanish. Tell me, Winston, what are your true feelings towards Big Brother? I hate him. You must love him. It's not enough to obey him. You must love him. Mas é que também é o seguinte, essa trama de pequenas elites globais, né? É que todas as palavras que a gente usar vai parecer que a gente está usando 3 tendas de alumínio aqui. Então, a verdade é essa, são essas elites, essas pequenas elites globais, e você não enxerga o cabeça, você não sabe quem é o fulano. Você sabe que existe uma ação por uma governança global, né? Uma governança hegemônica, e isso a gente vai vendo. Eu acho que isso que é importante, porque eu acho que é muito mais fácil de você mostrar para as pessoas, quando você fala de globalismo, você mostrar as ações, e essas ações que são coordenadas, né? Nunca foi tão fácil falar de globalismo como agora, a gente vendo todas essas ações coordenadas no critério de saúde, por exemplo, e de totalitarismo mesmo, de controle social, de controle humano, como que a gente tem visto agora. Então, o globalismo em si, ele é essa força, essa governança global que tem sido exercida por essas pequenas elites no mundo inteiro, e que tem os seus representantes, se a gente pode dizer assim, em cada lugarzinho, nos lugares mais escondidos que a gente possa ver, mas que estão muito mais em evidência agora, quando a gente vê essas ações. Por exemplo, quando você pega olha, a gente precisa colocar um passaporte de vacina no Brasil, e a mesma coisa está sendo cogitada nos Estados Unidos, na Austrália. Coitados, a Austrália está só pela misericórdia, mas que você vai vendo ações coordenadas que visam o mesmo fim, que é esse controle. E a gente vai falar disso, né, nesse tempo que vamos conversar, e isso vai ser muito mais evidente na educação. Eu acho que conforme você vai se dando conta dos fenômenos, fica mais fácil de você conceituar a posteriori, né? Você topa ali com alguma coisa e você acha estranho, e aí você vai procurar, né? Fala assim, de uma hora para outra, como a Andréa falou, passaporte vacinal, de uma hora para outra, todo mundo adotando tal currículo. O que está acontecendo? E aí você vai procurar, vai tentar entender o que está acontecendo no âmbito educacional, no âmbito político, no âmbito administrativo, psicológico. E aí você vai começando a tatear o globalismo. Primeiro você fala assim, é a ONU. Mas aí você vai para a ONU, sabe, aquela coisa assim meio
da van do Scooby-Doo, sabe? Você tenta puxar de um, puxa de outro e você não encontra ninguém. E você vê que a ONU, o Bilderberg, a Comissão Trilateral, que no fundo tudo isso, todas essas estruturas de poder, na verdade, elas são só ferramentas, são só braços na mão desses agentes, né? Dessas pessoas. É o George Soros. Pois é, o Soros, ele é o bode expiatório da vez. Como, de repente, o Rockefeller foi há umas 7, 8 décadas atrás, sabe? Como os Carnegie foram. Quem hoje lembra de malhar os Carnegie? Né? Ninguém mais fala da família Carnegie, mas ela era os Rockefeller antes de existir os Rockefeller, né? Ela tinha essa força, mesmo então você, como vai terminando, parece assim, é muito esperto, porque eles colocam esses testas de ferro para levar as tomatadas, para levar as tortas na cara, feito Bill Gates, mas na real, eu acho que quem manda de verdade tá lá escondido, sabe? Manda agora o nosso menino Bill Gates aí para todo mundo fazer os 5 minutos de ódio contra ele, entendeu? Então, eu acho que uma dica, assim, até para a gente estudar essa questão, é sempre analisar o fenômeno e, a partir do fenômeno, você ir construindo o conceito. Às vezes a pessoa chega com o conceito pronto e aí ela tenta fazer caber em todas as coisas, sabe? Por exemplo, o pessoal chegou com o conceito, a esquerda faz coisas ruins na educação. Agora a gente está em 2021, couro comendo por causa do globalismo, e o pessoal ainda reclamando da esquerda na educação. Não estou falando que não é um problema, mas assim, o problema agora é outro, entendeu? Então, eu acho que para tentar entender o que é o globalismo e para perceber como ele atua, é importante você ter em mente isso. É um conceito que ele tem uma certa elasticidade, então às vezes esse globalismo ele vai se conectar com as elites locais, né? Às vezes ele vai ser... o pessoal gosta de apontar a hipocrisia da esquerda. Não é hipocrisia, é que os caras, eles são hegelianos, entendeu? Então eles jogam conforme a necessidade do jogo deles. E aí você vai encontrar eles defendendo uma coisa na Polônia e defendendo outra nos Estados Unidos, mas são os mesmos globalistas, entendeu? Mesmo que eles não consigam. E outra questão, assim, eu não cheguei a ler esse livro aí, mas me parece que ele se pauta um pouquinho no trabalho do Quigley, né? Do Tragedy and Hope, que, de fato, ele trabalha, e me parece ser a questão do globalismo é que você também não tem respostas definitivas, e assim, pronto, calei a boca, vocês nunca mais vão precisar estudar nada, leiam esse livro. Não, essas coisas parecem cebolas, elas sempre têm camadas e camadas, mas algo muito importante, me parece, é a leitura da obra do Quigley, porque ele foi uma pessoa de dentro, né? E de dentro dessa elite que implementa esse projeto de poder. E esse projeto de poder do qual ele fazia parte e o qual ele relatou nos livros é justamente o projeto de poder dessa elite anglo-americana. Então ele é uma tentativa, eu não sei se você já leu a obra dele, se você está familiarizado, mas é uma tentativa de implementação da Pax Britânica, desse Império Britânico, mas que precisou precisou no meio do caminho fazer alguns ajustes, e esses ajustes significaram que a mudança do centro de poder, sobretudo militar, ele sai da Inglaterra, do Império, né, do Império Britânico, e vai para a América, e vem para a América, né, vai para os Estados Unidos. E aí você tem uma união dessas elites uma união transatlântica, e essas elites continuam mandando no mundo, e continuam, pelo menos, tentando mandar no mundo, né?
essa é a tese do Quigley. Ele escreveu Tragedy and Hope, é muito interessante. Não sei se você não leu, vale a pena. Ele dava aula em Georgetown, né? Ali em Washington. E assim, o que acontecia? Ele dava aula para o pessoal da inteligência, né? Imagine o tanto da comunidade de inteligência que tinha ali em Washington, Fairfax, na Virgínia, Langley. E essas pessoas, elas não conseguiam entender, não conseguiam captar, muitas vezes, esse tempero dialético, qual a gente acabou de citar aí no comecinho da live. O que era esse tempero? Era, de repente, você estar fazendo alguma coisa, você está nos Estados Unidos, na década de 60, lutando contra o comunismo e está financiando guerrilheiros comunistas em um determinado país. One thing that intrigued, well, just last night my wife and I were talking about it, is the title of the book, Tragedy and Hope. Yes, because that's a large title. Yes. Now what it means is this. I think it is absolutely tragic. It is shameful. It is sinful that Western civilization is going to go down the drain. And I wrote that book, which is less than 10 years ago. I had hope that we could save Western civilization. I am extremely skeptical now that it can be saved. I think we're just about finished. And I just threw a few things out here this morning in the class. If we're going to allow a cold strike, and if we're going to overthrow the Portuguese government, because as soon as all these military dictatorships are not going to last. So we get rid of a democracy because it wants to be a little liberal. Mm-hmm. We put in a military dictatorship, well, then collapses, and what happens? The communists come in. This is what happened in Portuguese. Salazar was there since 1927. You see? Mm-hmm. All right, now they suddenly try to establish some kind of a non-military dictatorship. He wasn't a military, he was a college professor, but he was supported by the reactionary groups. And now they want to do something about that, and the same thing could happen in Greece. They're now going to probably, in Greece, try these generals who established military dictatorship because we got them to do it, you see? And this gives the communists, and it could well be, now this is what's worrying Kissinger. He thinks the only way to drain out the communists. So we're going to go into war to prevent this? Oh, I mean, it's sick. Isso. E aí o Quigley pega e escreve para tentar entender um Welcome to Internet, I will be your guide, sabe? Welcome. Então ele tenta falar assim, vem cá, amigo, deixa eu te explicar o que tá pegando aqui, por que você não tá conseguindo entender essas coisas. E aí ele explica, é um livraço, é um livro assim, muito bom, ele vai explicando. Eu falei do poderio militar que está nos Estados Unidos, por quê? Porque o poder econômico continua em Londres, continua sobretudo na Síria, né? Naquele entroncamento ali que não faz nem parte do Império, sei lá, do Reino Unido, né? A rainha não pode entrar lá, naquele distrito comercial, não, financeiro, né? Que você tem ali em Londres. Então ali você tem um dos hubs do globalismo. Se você quisesse identificar o globalismo assim, geograficamente, qual é a capital do globalismo, tá ali, aquele quadrilátero, com aqueles prédios horríveis, sabe, todos espelhados, a cara dessa arquitetura do século XXI, que é uma arquitetura desprovida de alma, desprovida de sentido. Então, aquilo ali, junto com o poderio militar americano, junto com o que o Quigley chama de Anglo-American Establishment, que é o segundo livro que ele escreve para explicar, ali está uma das explicações que eu acho que mais satisfatórias a respeito do que é o globalismo. Na verdade é que assim, quando a pergunta, né, quando fala assim, a expressão do globalismo na educação é a centralização do currículo, eu não diria que é a maior expressão, eu diria que ela é uma expressão muito forte do globalismo, mas estudando agora, eu arrisco dizer que a maior expressão do globalismo na educação é a teoria do currículo e não a centralização do objeto currículo.
todo o currículo hoje, ele é montado, na verdade, ele é estruturado de modo a contemplar uma luta social ideológica. Então, o currículo, ele tomou o lugar que a gente entende hoje na academia, ele tomou o lugar da filosofia da educação. Então, quando você tinha, tempos atrás, que se estudava, né, se você olhar, por exemplo, os educadores mais antigos, o próprio Anísio Teixeira, se você for olhar os escritos, ele trabalha com a ideia de uma filosofia da educação, que, ainda que não seja a correta, é uma filosofia da educação que se usa, que foi ali aprimorada, eu nem sei qual que eu poderia dizer, né, de particípio para isso, mas que foi sendo modificada até chegar na filosofia da educação, trabalhando na raiz pós-crítica, já dentro da filosofia da educação. E aí, o que acontece? O currículo, ele mudou. O que a gente conhecia como currículo era os eixos programáticos para ensinar dentro de determinada disciplina, de determinada série. Hoje, currículo já não é isso. E aí é que está uma grande armadilha que os professores não entenderam ainda, não chegaram ainda nessa conclusão, que é o seguinte: quando você está falando de currículo e o professor está ali, o que ele tem na cabeça? É o currículo eixo programático, eixo de conteúdo programático. O que é o currículo hoje? E o que é que a academia tem ensinado hoje enquanto currículo? É a teoria do currículo. E a teoria do currículo hoje, hoje, há algum tempo, ela se transformou numa nova filosofia da educação. Então, hoje, nós estamos na divisão que se faz dentro da teoria do currículo, no currículo pós-crítico. Então, nós passamos aí pelo currículo tradicional. Veja, só fazer assim, fazer a substituição. Educação tradicional, depois nós fomos para uma educação moderna e eles chamam de, e aí lembrando Paulo Freire, porque a academia aqui faz isso, uma educação bancária. Então a minha crítica ao que eu chamei de bancarismo na educação, que é exatamente essa prática educativa em que o professor deposita, é como se o professor abrisse a cabeça do educando e metesse lá dentro os pacotes de conteúdos. E isso é uma inconsistência, isso não tem sentido. Então, eu defendia por isso mesmo, então, o direito que o alfabetizando tinha e tem de fazer parte da criação da sua capacidade de ler e de escrever. Que a educação nova do Anísio Teixeira colocou na cabeça dos progressistas, né? Dos progressistas não, porque Anísio também era, mas dos esquerdistas, que aquilo era uma educação bancária, né? E aí, essa educação bancária passou para uma educação crítica, e então é uma educação boa, porque é uma educação crítica que trabalha um currículo multicultural. E agora nós estamos num currículo, na teoria do currículo, no currículo pós-crítico. E aí, por que eu digo que hoje a maior expressão do globalismo na educação é a teoria do currículo? Porque na teoria do currículo existe ali a possibilidade de toda essa elite global colocar em prática e em uso tudo aquilo que eles entenderam e gestaram durante todos esses anos. Que é o quê? Que é uma consolidação da manipulação comportamental nos alunos e nos professores, para que eles atinjam o objetivo de ter um cidadão que vá suprir as necessidades dessa nova sociedade na governança global. Então, eu entendo que a maior expressão do globalismo na educação hoje é essa nova ideia de teoria do currículo, que substitui tudo aquilo que a gente entendia como filosofia da educação. Então, a filosofia da educação na academia foi esvaziada e hoje você faz lá uma análise histórica da educação dentro de filosofia da educação e trabalha dentro do currículo, da teoria do currículo enquanto disciplina obrigatória nos cursos de docência.
Então, você trabalha ali uma nova realidade educacional e a partir dessa ideia de teoria do currículo. E é nessa teoria do currículo que entra toda a ação globalista, né? Porque aí os valores, as formas, as análises comportamentais, aquela nova forma de avaliar, né? As avaliações, tudo vem a partir dessa teoria do currículo. Os portugueses não moram na favela, e não respeitam uma galera, e os proletários não moram na miséria, essa mais-valia vamos acabar com ela. E essas avaliações vão se dar a partir do momento em que aquele grupo foi formado num currículo que é pós-crítico, ou seja, que ele está para além do multiculturalismo, né? Segundo os autores da teoria do currículo, essa era do currículo pós-crítico, ela tem que trabalhar especificamente a teoria de gênero. Mas quando entrou para o ensino médio, quando todos esperavam que Marcela aproveitasse a escola, ela foi ficando cada vez mais triste. Não tinha mais vontade de estudar, de conversar. Só queria ficar quieta no seu canto. Um dia, na aula de biologia, o professor Pedro resolveu debater o tema de pessoas transgêneros. Transgêneros? O que é isso? Transgêneros são pessoas que não se adaptam, por um ou vários motivos, aos estereótipos impostos pela sociedade. Muita gente acha que pode decidir o gênero da criança a partir do sexo que ela nasceu. É menina, vai gostar de rosa, brincar com boneca e casar com o príncipe encantado. Mas gênero é muito mais do que menino e menina. Isso pode ser descoberto muito cedo, no caso de algumas crianças e adolescentes ainda na fase escolar, ou mais tarde, como no caso da cartunista Laerte Coutinho, que só se identificou como mulher aos 57 anos. Marcela ficou assustada, mas ao mesmo tempo aliviada, porque agora entendia um pouco o que sentia. É isso, eu sou um homem trans. Então, ou seja, como ele é um eixo, ele vai percorrer por todas as disciplinas, como teoria de gênero, para que ela possa, lógico, aí dentro de várias metodologias, encontrar nos alunos portas abertas para que ela se consolide. Então, para mim, hoje, lógico, né? Não a gente estava falando isso, não é linear mesmo. Mas hoje, para mim, o que é a expressão globalista dentro da educação é essa teoria do currículo, porque ela é camuflada. Isso é um outro problema na questão globalista na educação. Por quê? Porque é muito paradoxal, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem uma unidade, né, um regime, a gente tem um sistema federativo, mas, na verdade, as coisas vêm do governo federal, vêm da União, né? Só que a educação, embora ela seja legislada ali na Câmara, no Congresso Nacional, e ela seja ali sancionada e seja redirecionada através da União, o que a gente tem hoje, graças ao globalismo, é uma forma de descentralização tutelada. Porque o que acontece? Hoje, a União ela é um mero despachante. Não é a União quem decide, de forma alguma, as ações educacionais. É só porque é o Bolsonaro que está lá. O dia que não for mais o Bolsonaro, eles centralizam tudo de novo. Mas é só no documento. Na verdade, não existe centralização. Porque hoje você tem uma única intenção desse pessoal: hegemonizar a ação. Então, por exemplo, não é à toa que foi a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que foi dar formação para todas as outras secretarias em vários estados, para que eles trabalhassem de forma multi-interdisciplinar o novo currículo, que é a BNCC. Né? Então, quem foi formar esse pessoal foi o pessoal de São Paulo. E por que o pessoal de São Paulo foi formar o restante? Porque o São Paulo aqui é o centro, né, de distribuição dessas ações pedagógicas e metodológicas que vem de fora. E vem de fora através de quem? Através do Todos pela Educação, através do Instituto Ayrton Senna, através da Lema. Assim, hoje quem está muito mais próximo aqui de São Paulo é o Instituto Ayrton Senna,
e eles estão trabalhando de uma forma completamente simbiótica na educação paulista, trabalhando, inclusive, uma educação psicológica dentro das salas de aula. André, você sabe, eles estão trabalhando, o governo do estado está fazendo um mapeamento socioemocional dos alunos, primeiro dos professores e está fazendo dos alunos. Projeto de vida, uma disciplina nova chamada Projeto de Vida. Você entende? Então, assim, na verdade, tudo isso... mas São Paulo está fazendo uma coisa bacana, lá em Goiás está fazendo uma outra coisa bacana. É tudo a mesma coisa, só que não está vindo do governo federal. Eles estão colocando isso porque quem decide, na verdade, aqui dentro é a CONAI. Quem decide as coisas educacionais aqui dentro é o FNE. E o FNE faz essa pulverização, ele sai jogando para todos os outros conselhos, os fóruns regionais, e para os outros conselhos, e os conselhos que vão municiando as diretorias para que eles trabalhem isso nas escolas. Você veja como é uma armadilha. Nós sabemos que o ideal de que uma educação livre se faz com autonomia dentro das unidades escolares. O professor sabe disso, porque o professor também vai se beneficiar dessa liberdade para que ele, conhecendo o seu aluno, conhecendo aquela comunidade escolar, ele trabalhe de acordo com as necessidades. Isso é natural. E aí a gente pensa, nossa, então o que essas empresas, esse terceiro setor está fazendo é uma maravilha. Na verdade, não é, porque por isso que eu falo, quando a gente vai ver as ações globalistas, elas estão dessa forma. Eles estão fazendo a mesma coisa em todos os lugares, dando a falsa impressão de que existe autonomia nos estados e municípios. Mas, na verdade, não tem autonomia nenhuma. Entendeu? E aí, quando chegar lá e falar, olha, a gente fala mesmo, né? A BNCC, ela é uma centralização do currículo. E ela é, de fato. Só que ela não é uma centralização do currículo na União. Porque nem foi a União que decidiu a BNCC. Quem mais trabalhou na BNCC foi a Lema e o Todos pela Educação. Os pais não participaram dessas decisões, professores não participaram dessas decisões, a União não participou dessas decisões, só foi lá e homologou. Se você pensar, por exemplo, que a educação hoje ela está sendo baseada, sobretudo, nos conceitos psicológicos do Wundt, né? Que o homem ele é impulso e resposta. É isso que é o homem. O homem é aquele que responde, que se você impuser a ele impulsos, né? A depender dos impulsos, ele precisa te dar determinadas respostas. É isso o conceito de homem do Wundt, né? E o psicologismo entrou na educação, graças a ele, de uma maneira absurda, e essa educação socioemocional que a gente tem visto para esse projeto de vida, por exemplo, ela é toda baseada na psicologia da educação de Wundt. Então, é um negócio interessante quando você começa a perceber que, por exemplo, na hora que o cara começar assim, beleza, vocês querem que eu responda o que é o homem? Tá bom. O homem, né, a gente pode trazer o maluco alemão. O homem é aquele que é capaz de produzir ferramentas de trabalho, instrumentos de trabalho. Ou o homem é aquele que responde a impulsos, né? Mas ninguém consegue, de fato, enxergar o que é o homem. E é por isso que cada sistema de ensino que se sobrepõe ao outro e agora chega nesse globalista, ele vem desprezando a natureza humana, né? E eu acho que é muito pior. Ele vem querendo modificar a natureza humana, né? Se fosse só desprezar, como fazia Dewey, por exemplo, já era ruim, mas beleza. Você está entendendo? Anísio Teixeira, o cara era ruim demais, né? Ele quis alterar toda a percepção de ação pedagógica na escola, e isso é verdade, mas ele não queria alterar a natureza humana.
quando você vem com toda essa questão globalista que financiou estudos de psicologia da educação, que financiou estudos para manipulação comportamental, que trouxe para a educação os princípios da psicologia comportamental, né? Então, assim, você vê que eles querem, de fato, alterar não só a percepção humana na realidade, mas a própria natureza humana. E esses mapeamentos que estão sendo feitos, São Paulo está sendo pioneiro nisso, mas, na verdade, o Instituto Anísio Teixeira, né, o INEP, ele já fazia esses mapeamentos há alguns anos. Lógico que agora eles têm muito mais know-how para fazer isso, com a ajuda do Instituto Ayrton Senna, que, na verdade, é quem está dando a formação no Inova na EFAP. Né? A EFAP está sendo ancorada pelo Instituto Ayrton Senna. E eles estão dando essa formação já sabendo, quando você pega lá os princípios da educação socioemocional no Instituto Ayrton Senna, é para formar o homem do novo milênio. E o que é o homem do novo milênio? Se a gente começar a fazer links, por isso que eu falo, parece que a gente mora numa tenda de alumínio. Se a gente começar a fazer links, a gente vai ver que Davos tinha razão. Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Aldous Huxley, author of Brave New World and brother of Julian Huxley, gave a speech at Berkeley in 1962, shortly before his death. He admitted that his best-selling book, Brave New World, written in 1932, was based not on fiction, but on what the elite were actually planning to implement. And here I would like briefly to compare the parable of Brave New World with another parable which was put forth more recently in George Orwell's book 1984. I'm inclined to think that the scientific dictatorships of the future, and I think there are going to be scientific dictatorships in many parts of the world, will be probably a good deal nearer to the Brave New World pattern than to the 1984 pattern. They will be a good deal nearer, not because of any humanitarian qualms in the scientific dictators, but simply because the Brave New World pattern is probably a good deal more efficient than the other. That if you can get people to consent to the state of affairs in which they are living, the state of servitude, the state of being, well, it seems to me that the nature of the ultimate revolution with which we are now faced is precisely this, that we are in process of developing a whole series of techniques which will enable the controlling oligarchy, who have always existed and presumably always will exist, to get people actually to love their servitude. People can be made to enjoy a state of affairs which, by any decent standard, they ought not to enjoy. And these methods, I think, are a real refinement on the older methods of terror, because they combine methods of terror with methods of acceptance. But then there are various other methods which one can think of. There is, for example, the pharmacological method. This was one of the things I talked about in Brave New World. And the result would be that, I mean, you can imagine a euphoric which would make people thoroughly happy even in the most abominable circumstances. I mean, these things are possible. Sem entrar no mérito do que é felicidade para eles, mas entende? Então, assim, tudo isso toda essa questão educacional, ela chega num ponto onde a pergunta mais importante dos sistemas de ensino não é respondida. O que é o homem? Né? Se a gente responder, de fato, o que é o homem e olhando para o fim deste homem, para a finalidade deste homem, trabalhar no sistema educacional, tudo isso que a gente está vendo é ridículo, né? É pernicioso, na verdade. Todo esse sistema educacional ele é montado numa antropologia falha, numa antropologia nefasta,
né? E além de ser montado numa antropologia ruim, ele quer alterar a natureza do homem. Por isso que assim, a escola hoje, e a gente, né, eu sempre tomo esse cuidado porque eu sou professora. E eu sei que eu tenho muitos colegas que estão lá dentro que não fazem ideia disso. E eles não estão ali para alterar nada, né? Eles estão ali porque é o trabalho deles, porque eles foram formados dessa maneira, porque ninguém nunca ensinou de outra forma para eles, né? Mas a escola hoje, ela é o meio no qual as crianças vão se afastar cada vez mais da família. Porque a escola, que antigamente era considerada uma instituição primária, né? As escolas eram todas comunitárias, elas eram muito próximas da família. Se você for olhar, por exemplo, a questão da educação infantil, por exemplo, que é uma aberração que a gente tem de educação infantil hoje, né? O que se chama de educação infantil hoje é uma aberração. Nem a Alva Myrdal, da Suécia, pensou em fazer algo tão absurdo quanto que se tem feito hoje. Mas a educação infantil, por exemplo, ela era feita dentro das casas de vizinhas que precisavam, né, cuidavam uns dos filhos das outras e tal. Então você tinha uma educação que era muito local. Ela era muito local, a educação era feita de forma, sem entrar em muitas questões, mas ela era feita ali, considerando a pessoa enquanto pessoa. Mr. Huxley, in your new essays, you state that these various enemies of freedom are pushing us toward a real-life, brave new world, and you say that it's awaiting us just around the corner. First of all, can you detail for us what life in this brave new world which you fear so much, or what life might be like? Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime. And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Para sair remedinhos no horário, porque todo mundo vai estar dopado às últimas. A felicidade é a felicidade do admirável mundo novo, né? Exato, um dos elementos de toda distopia que se preze ou tem um livro que eu li, depois eu vou passar para você colocar aí, que ele cunhou um termo que eu achei espetacular. Ele chama de pax, igual a paz romana, sabe? Ele chama de pax narcótica. Sim. E é isso que vai ter, a pax narcótica, entendeu? Você não vai ter nada e vai ter pax narcótica. Pax narcótica, você vai ser uma pessoa sem eira nem beira, sem família, uma coisa meio vibe filha de chocadeira, viver numa kitnet, não vai comer carne, não vai ser dono de porcaria nenhuma. E mais assim, o seu Rivotril vai chegar lá, e é por isso que você precisa aprender aqui a fracionar direitinho os seus remédios. É para isso que serve a matemática. Filosofia é coisa de gente tonta que fica perdendo tempo pensando nessas coisas. Então, essa é a ideia do sistema educacional de hoje. E esse projeto de vida aí serve para quê? Para tentar macaquear as virtudes cristãs. Sim, você deveria estar aprendendo na escola. Eu não defendo uma escola asséptica, porque eu acho que não existe.
Eu acho que sempre vai estar dado ali a filosofia, o conceito da filosofia da educação, e você vai ter que tomar partido e falar o que é o homem. Essa ideia liberal de que na escola você só ensina a fazer conta, você não ensina as outras coisas. Ora, como não? Na escola eu não vou ensinar que é errado matar o amiguinho? Esse é um juízo de valor, e eu acho que está certo ensinar dentro da escola, porque você tem sim que ensinar, sabe? Não tem como você fugir. É igual teoria da história, André. Não tem como fugir da discussão. Você tem a sua teoria da história e você vai olhar o fato abraçado nela, entendeu? É um pressuposto inevitável, né? Ali, você vai ter que meter o louco e falar qual é a sua teoria, o que você entende por história. E educação também. Agora, óbvio, o pessoal liberal, assim, eu acho que de uns 2, 3 anos para cá, eles deram uma acordada, né? E eles acordaram para a vida e perceberam que o liberalismo também é uma ideologia e que tentar aplicá-lo na educação não dá fruto porcaria nenhuma, você entendeu? Só faz você perder tempo. Então, quando você fala de educação, ela precisa ser uma educação para as virtudes, sim, mas para as virtudes verdadeiras, as virtudes que nascem e que podem florescer no coração do homem. Óbvio que aí a gente vai precisar pesquisar e vai ter que sentar, ter uma conversa de gente grande sobre o que é o homem, o que é o bem, o que é a justiça. E ninguém está se furtando. A gente não se furta dessa discussão, eles que se furtam. Eles que tentam ganhar por WO, entendeu? Tentam ganhar no tapetão o negócio. Então, a escola é sim para ensinar as virtudes. Mas o que eles estão fazendo, no primeiro momento, eles ficam bancando os escandalizados. Quer voltar para a Idade Média? Quem dera, meu amigo, quem dera. Entendeu? Mas, quer ensinar o que é o certo e o errado para o outro. Você também quer ensinar o que é o certo e o que é errado. Mas você não tem a coragem, você não tem a hombridade de falar isso daí sair da sua boca, porque esse projeto aí de vida e todas essas abordagens comportamentais e de natureza psicológica na escola, primeiro, elas são uma violência, né? É quase um assédio moral com os alunos não estão preparados para fazer isso. E segundo, elas são sim uma tentativa de vocês de ensinarem virtude mequetrefe para os alunos. Virtudes que não vão ser moral, né? Que vão servir para a implementação do seu projeto de poder. Sim, é um novo olhar moral. Eles querem fazer exatamente isso. Na verdade, eles não chamam, porque eles têm pavor da palavra moral. Então, eles trazem para a discussão ética. Então, é uma nova ética educacional, é uma nova ética social. Então, você quer assustar qualquer um desses caras, um liberal, um globalista, um esquerdista? É só falar moral. Se falou a palavra moral, nego dá 3 pulos na cadeira, pula que nem pipoca, porque eles têm medo dessa palavra. É por isso que eles forjaram uma nova, que na verdade é a mesma coisa, que é a ética. Então eles trabalham, se você olhar, por exemplo, toda a estrutura da BNCC, ela trabalha com uma nova ética social dentro do currículo, né? Se você pegar, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele trabalha todas as metas a partir de uma nova ética. Que raio de ética, né? Então é essa tentativa de impor uma nova moral dentro das escolas. E aí eles usam para isso, né? Eles são bem espertos, a teoria educacional dos neomarxistas, porque foram os neomarxistas que entenderam que a escola é o lugar de reprodução, né? O Althusser fala muito bem disso. Então, os globalistas, eles entenderam que é na escola que eles vão conseguir consolidar o projeto de poder deles. E eles estão fazendo isso muito bem. Eles tiveram um pouquinho de problema nesse 1 ano e meio, porque ninguém sabia o que eles iam fazer direito. Então, você viu todos pela educação ciscando, feito louco. Peraí, volta, não volta? E aí dava aquele tchutchu, sabe? Eu aperto qual botão, pelo amor de Deus, né? Disseminar o vírus, ter aula, a educação é importante. O que eu faço, né? Então, eles tiveram aí um momento de ficar meio perdidinho no começo, e agora eles estão voltando ao eixo. Então, eles entenderam ali que, peraí, com a educação não dá pra gente brincar. Então, olha, as crianças não estão disseminando, volta às escolas.
tá trevas, assim, era melhor seu filho ficar em casa, sei lá, limpando a pia, lavando, sabe? É triste, porque eu sei, os pais precisam trabalhar, precisam levar seu sustento para casa e eles não têm ideia do que se tornou a escola. Exato. A escola guarda semelhança física, é o mesmo prédio, talvez, que você ia, só isso, acabou, é só isso. Uhum. Só que ninguém vai levar a sério, eles vão pensar que a gente está usando figura de linguagem. Eles não têm noção de como está agora, hoje em dia. O que nós temos aí é um caso perdido, o ensino é completamente irrecuperável. Para conseguir um sujeito que sabe alguma coisa para dar aula, é um investimento terrivelmente grande e só se pode fazer com uma pequena parcela dos professores e também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas, fora isso, o resto se contenta com esse mise-en-scène, com essa espécie de farsa geral chamada ensino, e que é mais ou menos a escola pública no Brasil, por exemplo, é um negócio que só existe para contestar a tese de que não existe nada, que não existe mais. Há boas escolas aqui e acolá, mas a média é muito terrível. Você imagina que depois de 8 anos, em que nós raptamos as crianças 5 horas por dia, durante 8 anos, gastamos 1/4 do orçamento com isso, até por lei. Todo mundo é burro? Ninguém sabe ler? Não parece a vocês haver alguma coisa terrivelmente errada nisso? A eficiência de um negócio desse é absolutamente ridícula. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas a nossa rebelião vai até o ponto em que a gente entende que trata-se simplesmente de ensino e não se trata de educação. E educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. Mas aí, assim, o que acontece, né? Isso por experiência. Eles vão percebendo quando chega na casa deles, tá entendendo? Quando eles sentem no filho, né? Eu recebo quase todos os dias, algum depoimento ou algum pedido de ajuda de uma mãe, de um pai que, assim, professora, meu filho simplesmente, ele prefere ouvir o professor a mim. Né? Então, eu não tenho mais nenhum tipo de autoridade sobre o meu filho. E aí ele vai percebendo, ele vai chegar nessa realidade da pior forma possível. Ou seja, é quando a água bateu neles, tá entendendo? É muito triste. Triste por quê? Porque, assim, durante todos esses anos, a escola foi afastando a família da escola. Que é um modelo nórdico também, né? Que a criança passa a mão no telefone, meu pai deu um tapinha na minha cabeça, prende ele, né? Eu acho, André, que assim, hoje a gente tem nas escolas um modelo muito parecido com o experimento da Alva Myrdal, entendeu? Na Suécia. Se você olhar o experimento que ela fez nas escolas, né, nas creches na Suécia, não é diferente do que a gente tem visto hoje nas salas de aula. E aí você vai, lógico, isso vai crescendo, você vai amadurecendo o trabalho aqui também. Mas hoje, os alunos estão, assim, eu recebi, né, o pessoal estava muito bravo, porque os alunos estavam denunciando, né, os professores que estavam tirando a máscara dentro da sala de aula. Então o professor estava lá falando, o cara tirava a máscara, o cara ia lá e denunciava, em tempo real, assim, né? E aí o pessoal estava reclamando, porque é um absurdo e tal, mas todo mundo concordou quando foi para filmar professor dentro de sala de aula, entendeu? Agora não pode porque é contra. Então, a gente foi formando um modelo escolar, né? E lógico, ele vai se adaptando à nossa realidade, né? E foi formando um modelo escolar muito ruim. E é um modelo escolar que lembra muito, porque aí todo mundo fica falando de Paulo Freire, mas que lembra muito as principais ideias dele, que é, de fato, estabelecer, né, a ideia do professor como opressor e do aluno como oprimido. Nós vamos terminar 89 com praticamente 31 milhões de analfabetos e 8 milhões e meio de crianças em idade escolar, sem escola para estudar. De quem é a culpa, professor? A culpa fundamental está na estrutura da sociedade que nós vivemos, é na forma como esta sociedade montada como está funciona e como ela se organiza, como ela
se dirige aos interesses de uma certa minoria que detém o poder. Então o aluno e o professor, eles vão lutando, se combatendo, né? Combatendo um ao outro na sala de aula, às vezes de forma literal, inclusive. Não é difícil de acontecer, eu que o diga. Então você vai vendo que todo esse modelo de contrariedades dentro da sala de aula, ele também resultou nesse tipo de problema que nós temos hoje. E ele facilitou a incursão dos globalistas. Né? Essa coisa da dialética na sala de aula facilitou com que os globalistas chegassem e tomassem conta bonito da coisa. E eles se apropriaram, se aproveitaram. Né? Eu sempre fico muito assim... com uma perturbação muito grande, né? Eu vejo assim todos os meus colegas da esquerda, que sei lá, que posso dizer raiz, todos eles reclamavam, né? Reclamavam tanto do Maluf, reclamavam tanto, né, do modelo do vestibular, por exemplo. Que eu não vou aqui, eu não venho para a sala de aula para formar aluno para o vestibular, eu venho para formar senso crítico. E hoje o cara forma senso crítico ensinando o aluno a fazer a resposta do Enem, você está entendendo? E parece para aumentar o bônus, para ganhar o bônus. Entendeu? É assim, a gente tem uma técnica, entendeu? Então, assim, é a mesma galera que estava reclamando do imperialismo, né? É o mesmo professor que estava lá dizendo: meu Deus, depois dos anos 2000, a escola não vai ter mais professor, porque vai ser tudo ensinado pelo Telecurso 2000 da Globo, entendeu? Os caras que falavam isso, eles estão... usando a apostilinha do Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna. Sucumbindo aos imperialistas que eles tanto execraram. Então, eu acho que a educação hoje ela está um festival de maluquice, mas que tem ela tem um fio condutor muito bem definido, né? Para quem está estudando de fato, para quem está dentro de fato dessa questão. O Roscielli, por exemplo, ele não fala nada sem estar muito bem antenado. Entendeu? Então, quem está dentro do esquema todo sabe muito bem que essa educação que nós temos hoje tem um fio condutor muito bem definido. Ele sabe para onde ela vai, ele sabe como que está sendo feito. O que me dá tristeza é que as famílias não sabem disso e a maioria dos professores não sabem disso. Inclusive, a maioria dos professores vai ser descartada como lixo quando esse sistema estiver totalmente implementado. A solução. Lutando muito, a gente está com... o cerco está fechando, eu sei lá como é que vai terminar essa maluquice tirânica aí não sei, mas a solução sim. Na questão pedagógica, a solução ela está mais numa solução social. Tudo isso que a gente está falando tem um problema raiz ali, e esse problema é a dissolução familiar. A gente precisa, então, restabelecer a família como uma instituição primária e fortalecer, após isso, os laços comunitários, que são muito importantes para que você consiga ter força diante dessas investidas. Por que isso? Porque assim você consegue, numa comunidade, ter força para ter a sua própria comunidade escolar. Para você conseguir isso, lógico, a gente tem, por isso que eu sempre falo, é muito importante você entender de políticas públicas educacionais. Não para você seguir à risca, mas para que você saiba onde você pode pisar, né? E então a solução é o fortalecimento dos laços comunitários para que a gente consiga ir reordenando as decisões educacionais. Não vai ser, por exemplo, em 2 meses, 1 ano, com 3 anos, entendeu? Mas você precisa começar a formar as pessoas, e isso esse é o jeito mais fácil, inclusive, né? Que é difícil pra caramba. Você tem que formar as pessoas, tem que ter pessoas que estejam dispostas a mudar isso
porque senão não vai dar certo, né? Não adianta a gente esperar soluções legislativas, não adianta a gente esperar soluções de política pública vindas da União, do Estado, do município, porque nenhuma política pública ela vai vir de forma a contemplar as necessidades que nós temos hoje. Porque ninguém, eu digo que ninguém que está no serviço público, por exemplo, está enxergando com clareza o problema da educação de fato. E aqueles que estão enxergando, eles estão enxergando para conseguir ampliar o controle, ampliar a incursão globalista. Essas pessoas estão fazendo o seu papel, estão ganhando para isso, estão dentro da máquina pública. Mas as pessoas que nós conhecemos, a maioria não entende desses problemas. E às vezes quer fazer um sistema de leis ou uma legislação que é só o outro lado da moeda. Entendeu? Vai fazer a mesma porcaria centralizadora, vai fazer a mesma porcaria, só que com uma carinha da direita. E aí, na verdade, não é o que a gente precisa. A gente precisa de eu não vou falar essa palavra assim, não. Mas a gente precisa de um novo start, entendeu? É isso que a gente precisa. A gente precisa pagar tudo dentro dessa questão da legislação educacional. A legislação educacional no Brasil, ela é forjada do começo ao fim. Tem uma penca de estelionato dentro da educação, da legislação educacional do Brasil, né, que foi feito sem não saber, enganou o Congresso, fez de outra forma, colocou palavra diferente e chegou lá onde chegou. Então, o que a gente precisa é ter pais, professores que entendam que existe um problema, que queiram mudar esse problema, mas que vai começar lá de baixo, formando grupos de pais, abrindo colégios. Eu acho que isso é muito importante. Qualquer pessoa que tiver condições, e eu digo financeira também, né? Se o cara tiver condições, abre um colégio, coloque pessoas que estão ali estudando educação de fato e que consigam, a partir desse colégio, também mudar a realidade local, porque é possível fazer, só não é fácil e nem é rápido, né? Então tem solução, a gente não pode ser mensageiro da desesperança, existe solução, e às vezes a gente não vai ver, mas a gente já está acostumado com isso, né? Nem idade para a gente ver tanta realização a gente não tem mais, né? A gente vai ver o comecinho e, com a graça de Deus, as coisas vão acontecendo. Mas se a gente não começar a formar pessoas que entendam desses problemas, que queiram estudar esses problemas e que coloquem a mão na massa, e a mão na massa é, de fato, ter professores que entendam disso, abrir colégios, ter pessoas que, olha, eu não sei fazer nada de educação, mas eu tenho dinheiro, então toma aqui. Esse daqui é o negocinho que você tem que pagar para abrir um colégio, você está entendendo? Então me ajuda a fazer esse daqui. É isso que a gente precisa fazer. Lógico, eu estou falando de uma forma simplista, né? Só que não é fácil desse jeito, tem vários trâmites nisso. Mas eu acho que a principal coisa é olhar para a família. A família, ela é o maior alvo de todos esses problemas, de todos esses ataques. E se a gente olhar para a família de verdade, não com aquela ideia, sabe, assim, então vamos fazer o quê? Políticas públicas para a família? Não, a gente não vai fazer. A gente quer só entender que a família, né, a célula máter da sociedade, ela precisa ser olhada de novo, ela precisa ser restaurada. Isso não é um papel do Estado, não é o Estado que tem que restaurar a família, né? Então a gente precisa olhar para a família dessa forma, ter pessoas que entendam esse problema e estejam dispostas a trabalhar para, fortalecendo esses laços comunitários, começar a trabalhar as decisões de forma local, que na verdade é a forma certa de você agir e ordenar a sociedade. A educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. Eu acho que é isso que a Déia falou, e acho que assim, para de repente quem está ouvindo, né? Você falou muito da mitada, e eu acho que assim, eu convido mesmo as pessoas a dar esse passo além e assim, estudar um pouco mais, né? Conversar, vamos ler,
E pelo menos na questão educacional, sabe? Porque a mitada só levou a gente pro buraco. E a direita, se tem um assunto em termos de educação em que a direita só sabe fazer a mitada, é o assunto educação. O Marco... Para, meu, que mané escola militar pra quê? Pra eles poderem... Pra colocar um cara igual o Mourão. Pra funcionar, entendeu? Desculpa, falei palavrão. Mas é melhor que seja uma bagunça do cão na escola e o professor abra a boca e nenhum aluno ouça, entendeu? Então, esses fetiches, sabe? Criou fetiche, escola militar, desculpa, não vai funcionar. Cortei o barato de vocês, né? Joguei água no chope aí de todo mundo. Não vai, ministro mitando, método. Não, porque tal método. Um método é um método. Método é uma coisa pequena, é importante, pode até ser, mas não é nada perto de uma filosofia da educação. E se o método for usado por uma filosofia equivocada, tanto pior. Era melhor que não houvesse esse método. Mas o pessoal coloca as coisas em perspectivas assim que não são corretas. Então eu acho que é preciso fazer essa meia-culpa. Pô, meu povo, a direita, vai lá, comemorou quando aprovou o Fundeb. Você tá... E eu sou louca? Eu fiquei maluca de ver. Você vê, a esquerda devia estar rindo assim, às escondidas, de todo esse pessoal, os globalistas rindo, e o pessoal de direita batendo no peito e comemorando a aprovação do Fundeb, que é um negócio que uniformiza ainda mais todo o processo educacional, usando aquilo que dói para o pessoal, que é o quê? Que é o bolso, que é o dinheiro, que é a verba. E o pessoal vendeu como uma vitória do governo Bolsonaro. Vocês são loucos? Sabe? Então eu acho que analisar assim, com muita humildade mesmo onde a gente chegou, o que é, pô, apostamos nesse cavalo aqui, não deu em nada, olha que vergonha pensar que eu já apoiei tal coisa. Essa análise crítica, ela precisa ser feita, né, do nosso lado. Porque se a gente não tiver essa humildade de poder ver o que a gente fez de errado, a gente não vai consertar nada. Então, sair da mitada, eu acho que já é um bom começo. E tentar, como o André falou, trabalhar na sua comunidade, né, na sua família. No seu... É tão difícil, porque a gente está tendo que construir comunidades. As pessoas estão cada vez mais atomizadas, então é um começo, assim, difícil mesmo, né? As pessoas precisam construir, de fato, um senso comunitário, que é aquela dificuldade que todo mundo tem de sair da internet, né? De poder se relacionar com seus vizinhos, com o seu bairro. Mas a gente precisa fazer isso daí. Vai demorar um pouco? Vai demorar. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho e como o André falou, de repente a gente não vai estar aqui para ver o Brasil se tornar uma potência educacional, mas eu tenho certeza, assim, essa é uma certeza que mora no meu coração, que se a gente abraçar o princípio filosófico correto, o Brasil vira, porque as pessoas acham que os lugares viraram potência depois, eles enriqueceram e depois eles se educaram, e é o contrário, né? E aqui é educação de verdade, tá, gente? É educação lastreada na verdade. Então, se o Brasil de fato abraçar os princípios filosóficos, uma filosofia da educação que reconhece o ser humano como imagem e semelhança de Deus, e que por isso tem uma dignidade que lhe é própria, por isso ele tem uma moral que o obriga, que a verdadeira liberdade desse brasileiro, desse ser humano, está em ser um ser moral, não está em fazer o que quiser, ou ter liberdade para poder concordar com Lula, não. A verdadeira liberdade é poder fazer o bem. Se esses forem os fundamentos do nosso pensar a educação, como eles adoram falar, o nosso agir, o nosso pensar na educação, aí a coisa vai para frente. Nem que demore uns anos aí, que a gente fique, parece, patinando, falando umas coisas que quase ninguém vai entender numa live. Porque essas coisas são, assim, não é de uma hora para outra, a massa não vai entender. Mas nunca foi assim, sabe? Você nunca precisou da massa entendendo essas coisas.
À medida em que você fizer isso, que você der essa tônica de seriedade a esse assunto, ou seja, parar de mitar em cima, quando você abandonar esses fetiches e quando você se propuser a mudar sua comunidade, a construir uma comunidade e construir também laços ali familiares que sejam duradouros e que consigam criar um espaço seguro contra essas manipulações do mundo, eu acho que a gente vai ter dado bons passos, entendeu? Tudo isso, à medida que a gente faz essas coisas, queira ou não, a força globalista ela vai diminuindo. Nós estamos na Tribuna Independente, hoje com a presença do filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. Doutor Olavo, o senhor me permite, mas como mudar essa situação que o senhor coloca como dramática, seu sobrinho? O senhor, na verdade, faz até uma denúncia muito forte aqui. Você vive a situação. Mas como mudá-la? Eu não sei como mudar, porque é uma coisa tão complicada, levou tanto tempo para a gente chegar nisso, que, olha, é tão grande o problema, eu acho que transcende muito a minha capacidade. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma esperança de poder resolver o problema é ter uma noção do tamanho dele. Aqui no Brasil, todo mundo é educador, técnico de futebol, médico e economista, não é isso? Bom, pelo menos dentro de casa. E eu posso ser um educador, mas eu sou educador dos meus alunos, eu não sou educador do Brasil. Eu não poderia ser ministro da Educação. Eu digo para você, eu não tenho competência para ser ministro da Educação. O problema da educação brasileira é tão grande que é preciso pessoas que tenham consagrado a sua vida a aquele assunto. Tá certo? Quer dizer, não é com 3 meses de lendo meia dúzia de publicações que você vai saber o que se passa e como é que as coisas estão. Então aqui todo mundo oferece soluções para as coisas. Mas, vamos dizer, um dever óbvio de modéstia intelectual é você reconhecer quando um problema é maior do que você. E eu queria aqui agradecer a Fernanda Tactani e a Andréia Medrado pela excelente entrevista concedida e convidar vocês para amanhã, último dia do evento, o Declínio das Nações, nos acompanharem com um convidado muito especial que vai falar com a gente direto de Londres, a sede da Sociedade Fabiana e onde George Soros ficou rico e quebrou a Bolsa de Valores. Aguardo você amanhã às 20 horas aqui no Oliver Talk.